Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é Vertentes de Umbanda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações que assim você fica por dentro dos novos conteúdos aqui no canal, beleza? Muito bem, vira e mexe as pessoas me pedem para falar nesse assunto. Principalmente aquelas pessoas que são leigas ou que estão iniciando seus estudos em matéria de Umbanda e começam a pesquisar na internet e inevitavelmente esbarram no assunto das vertentes de Umbanda. E muitas vezes eles me dizem, Léo, você podia fazer um resumo sobre o que é, por exemplo, a Umbanda branca, a Umbanda sagrada, a Umbanda esotérica, a Umbanda molocô, a Umbanda popular, a Umbanda tradicional, etc. E eu sempre me neguei a fazer isso e hoje eu vou explicar o porquê. Só que antes disso, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar o meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tiver interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Muito bem. Olha só, a Umbanda nasce em 1908 no Rio de Janeiro. A história do Zélio, caboclo das sete encruzilhadas, que todo mundo hoje conhece. A partir de 1908, a Umbanda vai se espalhando pelo Brasil de cidade em cidade e depois de estado em estado. Esse processo de expansão ele foi caótico, ou seja, não houve um ordenamento, não houve um órgão centralizador, apesar de que houveram tentativas, mas não deu certo. Então a Umbanda vai se espalhando conforme os seus próprios adeptos vão mudando de cidade ou mesmo de estado. Nesse processo, ela acaba absorvendo as influências dos locais por onde ela transita. E ao longo de algumas décadas, a gente percebe uma imensa variedade de formas de se praticar a Umbanda. Se você, neste momento, entrar aqui no YouTube e digitar Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, você vai achar alguns vídeos que mostram um pouquinho sobre como essa casa trabalha. Esse foi o primeiro terreiro de Umbanda. Você vai notar que ele é muito diferente do que se faz hoje na maioria dos terreiros no Brasil. E por que é diferente? Justamente por esse processo. Conforme ela vai se expandindo, ela vai absorvendo influências dos meios pelos quais ela transita. E isso vai produzir uma imensa variedade de formas diferentes de se trabalhar Umbanda. E aqui um parênteses, eu sempre digo, diversidade na Umbanda é valor, não é defeito. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender isso, uma vez que tem um certo ciricutico por uniformização, então elas acham que se não houver uma única forma de se praticar, é como se isso fizesse a religião se perder. E, na verdade, isso é bobagem. Quanto mais variações nós tivermos, mais diversidade de pessoas nós atingiremos. Então, diversidade é valor, não é defeito. Então, olha só o que aconteceu. Durante boa parte da história do processo de expansão da Umbanda, ela praticamente ficou circunscrita entre as camadas mais pobres e menos letradas da nossa sociedade. É por isso que boa parte da história da Umbanda simplesmente se perdeu, porque as pessoas que a praticavam estavam muito mais interessadas em fazê-la acontecer do que propriamente em registrar a sua trajetória. Então muita coisa se perdeu. Só que quando a gente começa no século XXI, acontece uma coisa muito interessante no Brasil, que é a internet. Então a internet vai chegando e com ela vai surgindo os blogs, vai surgindo as primeiras redes sociais. E aí acontece uma coisa que até então era inimaginável. Pessoas de todo o Brasil começam a conversar, a trocar informações quase de forma instantânea. Se você é daquela época, então você deve lembrar que a internet não era instantânea como é hoje, né? Mas as comunicações eram muito rápidas.
Eu tenho boas lembranças do saudoso Orkut, em que todo dia a gente entrava, fazia postagem, depois no outro dia a gente vinha para conferir os comentários que iam sendo acrescentados ao longo do dia, né? Então isso permitiu uma coisa bem simples. As pessoas começaram a conhecer outras formas de se viver e praticar a Umbanda. E isso não veio sem conflito. Por quê? Muitas pessoas estavam tão acostumadas a fazer Umbanda de um determinado jeito que quando eles começaram a ver pessoas falando de outras maneiras de se praticar a Umbanda, isso naturalmente causou um conflito de ideias, um choque de ideias, não é? E aí, alguns estudiosos da religião que usavam a internet tentaram fazer um trabalho que, na minha opinião, foi bastante digno, apesar de muito mal interpretado. Eles começaram a tentar categorizar as diferentes manifestações culturais e religiosas que eles estavam encontrando. Então a ideia era bastante simples. Vamos pegar toda essa variedade que as pessoas estão falando e vamos tentar categorizá-las, vamos tentar separá-las, sistematizá-las dentro de alguns segmentos, que nós vamos chamar de vertentes. Parênteses, dá para fazer um paralelo, como por exemplo, as diferentes denominações evangélicas. São todos evangélicos, certo? Mas as igrejas são muito diferentes. Então era como se fosse um esforço neste sentido. Vamos pegar todo esse movimento evangélico e vamos categorizá-lo, vamos colocar em caixinhas, para que assim fique mais fácil entender as diferentes denominações. A mesma coisa foi feita em relação à Umbanda. Então é daí que surgem termos como Umbanda branca, Umbanda tradicional, Umbanda popular, Umbanda homolocô, Umbanda esotérica e por aí vai. E é por isso que eu nunca quis fazer resumo sobre isso, porque para mim isso só funciona na internet. Isto é uma forma de você simplificar as muitas e influentes correntes de pensamento que permeiam o universo da Umbanda. Isso não é real. Quando você vai para o mundo real, os terreiros não se encaixam dentro dessas descrições. E é por isso que eu nunca fiz nenhum resumo sobre isso, porque para mim, repito, é um esforço interessante, é bacana, mas isso é apenas uma forma de simplificar e facilitar o conhecimento na internet. Na vida real, isso não se aplica. Vou dar um exemplo para vocês. Se você chegar aqui na cidade e for num terreiro de Umbanda tradicional, quer dizer, tradicional que eu digo não que pratique essa vertente chamada Umbanda tradicional, um terreiro antigo, vamos colocar assim, fica melhor. E você chegar lá e perguntar para eles qual é a vertente de vocês, eles vão olhar para vocês e não vão entender o que vocês estão falando. Como assim vertente? A gente faz aquilo que aprendeu e é assim boa parte do Brasil. As pessoas dão continuidade à tradição que lhes foi entregue, geralmente de forma familiar ou por amigos próximos. Então, se você vai num terreiro antigo, você provavelmente vai encontrar ali um núcleo familiar que exerce hoje aquilo que eles aprenderam com o pai, que por consequência aprendeu com o avô, e o avô aprendeu isso com o tio. Então você tem uma linha que vai seguindo por uma raiz familiar e que vai ao mesmo tempo perpetuando a tradição que foi construída ali, entendem? Então não adianta você falar em vertentes de Umbanda, porque se você pegar dois terreiros de Umbanda que supostamente são da mesma vertente, você vai ver que eles são muito diferentes. Eles têm ponto em comum, mas eles têm muita coisa diferente. Então dizer que eles se encaixam numa vertente seria uma forma muito pobre de descrever toda a diversidade cultural daquela casa, entendem? Agora, é importante compreender que a gente encontra sim algumas semelhanças, não por conta desta ou daquela vertente, mas por conta da influência local. Então, vou dar um exemplo. Eu moro em Uberaba, Minas Gerais. Frequentemente as pessoas me perguntam, Léo, como é a Umbanda mineira? E eu digo, não sei. Por que não sei? Porque eu nunca fui em um terreiro de Umbanda que não seja aqui de Uberaba, Minas Gerais. Então eu não conheço o terreiro em outras cidades mineiras. Eu conheço o terreiro aqui. E aqui eu posso dizer sem sombra de dúvida que a maioria dos terreiros que eu conheço é influenciado pelo espiritismo. Por quê? Porque é uma cidade que tem mais de 100 centros espíritas,
É uma cidade que tem tradição espírita muito antiga, é a cidade onde morou Chico Xavier até o fim da sua vida. Então, a grande maioria dos médiuns de Umbanda chegam na Umbanda depois de passarem pelo Espiritismo. Então, imaginar que aqui você vai encontrar um terreiro que não tenha influência espírita é algo muito difícil, porque a maioria tem por todo esse aspecto cultural que envolve a nossa cidade. E é por isso que muitos de vocês que conhecem a Umbanda que eu pratico, frequentemente associam muitas coisas que eu trago com o Espiritismo, porque sem dúvida é uma influência. Eu mesmo vim do Espiritismo, então é lógico que eu vou trazer uma influência espírita, entendem? Numa outra região do Brasil, em que, por exemplo, o candomblé fosse a força influente naquela localidade, muito provavelmente a maioria dos terreiros de Umbanda ali vão ter uma influência grande do candomblé. E se você comparar um terreiro de Umbanda mais pro lado do candomblé e um terreiro de Umbanda mais pro lado do espiritismo, você vai ver que eles têm pontos semelhantes, mas eles também têm muitas diferenças. E essas diferenças ocorrem por conta da corrente de pensamento predominante naquela região. Aqui é o espiritismo. Na Bahia, com certeza, é o candomblé. Em São Paulo, a gente vê influência da Umbanda Sagrada do Saraceni. Em outros locais do Brasil, nós vamos ver outras correntes de pensamento, ora mais para um lado católico, ora mais para um lado evangélico, ora para um lado mais da pagelança, e assim vai. E é isso que garante a diversidade de cultos, compreensões e manifestações religiosas na Umbanda. Portanto, eu não gosto da ideia de vertentes. Eu até, repito, entendo a sua razão, acho que para a internet tem a sua motivação, mas na vida real isso não se sustenta, porque cada terreiro vai refletir a cultura do local em que ele está inserido. E ele não pode ser encaixado dentro de vertentes A, B, C ou D. Frequentemente, você vai encontrar um terreiro que pode ser classificado como da vertente A, mas quando você chega lá, você vai ver que ele tem elementos da corrente B, da corrente C, da corrente D. Então, vertente para mim não existe. É apenas uma sistematização, uma categorização, uma forma de simplificar esse assunto para a internet. E é por isso que eu nunca fiz nenhum resumo dessas vertentes, porque não acredito nisso. Tá bom? Espero ter ajudado aqueles que se interessam por esse tema. Um abraço, até o próximo vídeo.